e é uma culminância de um outro projeto, que é um projeto de pesquisa, que é o projeto Encruzilhadas, que foi desenvolvido, coordenado por mim, em parceria com o bolsista, que foi o Will, que está aqui, o Ilami, e hoje está como bolsista de extensão. Essa ação é uma ação de extensão de um curso ligado ao curso de pedagogia da Unilab, em que a gente realmente pensa em uma perspectiva afrocentrada de estarmos levando um outro olhar a partir de outros referenciais que não sejam os etnocêntricos, né? Então, nessa perspectiva, eu encontro aqui, nessa encruzilhada, os povos de terreiro. Algumas pessoas eu conheço das redes sociais, algumas pessoas eu conheço do convívio. Os que eu não conheço, sejam bem-vindas e bem-vindos. Participantes de movimentos sociais, militantes de diversos movimentos sociais, estudantes da Unilab, que já foram meus alunos, que não foram ainda, pessoas em que a gente cruzou, escutaram palestras, tiveram interesse de estar aqui, docentes da Unilab também, colegas de colegiado, está aí o Leno, né? Leno Pinheiro, meu colega de colegiado aqui, em que nós esperamos compartilhar uma vida aí, entramos na Unilab juntos no mesmo concurso, discentes de outras universidades, o que é muito interessante para a gente, né, também. Nós focamos nas licenciaturas e também professores e professoras que já estão na educação básica, né? Pessoas que vão contribuir com um olhar de dentro da sala de aula. Então, nessa encruzilhada, nós estamos pensando aqui a educação em uma perspectiva em que a gente compreenda uma realidade em que nós possamos estar levando outros olhares para um outro processo civilizatório nesse mundo pós-pandemia. Então, não é fácil, é desafiador, né? No decorrer dessa transição entre o projeto de pesquisa e o projeto de extensão, nós formulamos uma ideia de trabalhar metodologicamente, né? Na verdade, com referenciais teóricos metodológicos. Exu nas escolas, e Exu nas escolas em uma perspectiva em que Exu ele fosse levado para dentro da escola, não de uma forma proselitista, mas abrindo caminho para que todos os conhecimentos originários e tradicionais eles estivessem no chão da sala de aula, no currículo, na prática pedagógica, mas também no nosso terreiro enquanto processo educativo diário e cotidiano. É muito importante que a gente entenda e fortaleça os terreiros como espaços educativos, né? Como eu gosto de dizer aqui em casa, hoje nós não podemos mais perder um minuto, porque o neopentecostalismo ele está a todos os momentos nos matando, nos encurralando outra vez, seja nas mídias, nas redes sociais, na escola, nos outros espaços institucionais em que nós estamos. Então, dessa forma, eu gostaria de pedir a bênção aos meus mais velhos que estão aí, aos meus mais novos também, né? Eu sou iniciado no Candomblé Queto por Orixá Xangô há 21 anos, mas para a gente trocar de bênção, pedir a bênção, né? É um momento de iluminação em que os nossos orixás, os encantados, os caboclos, os nossos guias de luz, eles nos abençoam em todos os momentos. Então, uma energia positiva, ela sempre é bem-vinda, né? Então, dessa forma, os nossos orixás, eles nos possibilitaram estar aqui hoje. Xangô me possibilitou o equilíbrio para chegar a Unilab, depois de uma longa trajetória acadêmica, mas para que hoje a gente pudesse estar reposicionando de forma cognitiva o mundo, né? O mundo, a nossa prática cotidiana, a das pessoas que estão ao nosso redor e o mundo em que nós estamos inseridos.
Então, como eu estava dizendo para os bolsistas, né, eles vão se apresentar daqui a pouco, é o Will e o Wellington, né, mais conhecido como Cisco, uma forma carinhosa, o apelido dele, mas é justamente dizendo isso, que é importante para a gente visualizar as 95 pessoas que se inscreveram, que vão estar ligadas diretamente ao curso aqui, mas indiretamente as milhares de pessoas que vão estar sendo, né, envolvidas nesse conhecimento preto ancestral, envolvida nesse conhecimento afro-indígena, né, que nós estamos trazendo e levantando aqui nessa encruzilhada, reposicionando esse conhecimento. Então, eu gostaria de saudar Exu de duas formas, as duas formas que eu saúdo todo dia aqui no terreiro. Uma delas são os nossos Exus pessoais. Todo mundo está vendo esse slide? Sim, é possível ver. Ótimo. Ele é o Oriki, para quem não conhece, né? Oriki é uma forma de invocação e saudação dos nossos orixás, e basicamente o Oriki Exu, para quem é iniciado no Candomblé Queto, né, que é a minha raiz, é a minha origem, aqui no estado do Ceará, no município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, é a forma, na verdade, em que nós estamos invocando o Exu e pedindo ao Exu que nos ajude a caminhar com força. Então, eu queria saudar a abertura desse curso, né, pedindo ao Exu Mojubá e rezando, cantando, orando esse Oriki, que ele diz pra gente: Exu Otá Orixá, Exu o inimigo dos orixás, Oxeturá Yoruncó Babá Moú. Oxeturá é o nome pelo qual ele é chamado por seu pai. Alagongoijá Irauncó Iaumpé. Alagongoijá é o nome pelo qual você é chamado por sua mãe. Exu Adará Omocorim do Olofim, Exu Adará, o nome forte de Olofim. Oleste Xonsoriessé Lessé, Exu que senta no pé dos outros. Cogé, Cogine que Jé Bemim, que não come e não permite a quem não está comendo que engula o alimento. Aquilo aí Moti Exu Curu, quem tem dinheiro reserva para Exu a sua parte. Aqui Loô, lá em Moti Exu Curu, quem tem felicidade reserva para Exu a sua parte. Axotum, Soci lá em Tiju. Exu que joga nos dois times sem constrangimento. Exu Apatá, Somu, Alô, Lenum. Exu que faz a pessoa falar coisas que não deseja. Ofiocutá de Poiô. Exu que usa pedra em vez de sal. Logemu Orum Onlakalu. Exu, indulgente filho de Deus, cuja grandeza se manifesta em toda parte. Papaurato Kamachexá. Exu, apressado, inesperado, que quebra em fragmentos, que não se poderá juntar novamente. Exu Machemim. Omó Elomirame Oxi. Opa. Vou ocultar aqui. Exu, não me manipule outra pessoa. Então, Exu é uma porção divina que se desprende de Olodumaré, Deus Supremo, e vem para o Aie, o plano físico, nos trazer a ordem. Muita gente acha que Exu vai ser apenas o caos, mas Exu, ele é o fiscalizador dos desígnios de Olodumaré, Deus Supremo. Exu é quem nos impulsiona, nos dá o movimento, nos impulsiona a transformação. Exu é o orixá da verdade. E é esse caminho de ressignificação de Exu, e ressignificação desse posicionar-se cognitivamente
que nós afirmamos hoje, os neopentecostais, a branquitude e os eurocêntricos vão ter que achar outro orixá para ser chamado de Satanás, porque Exu é o potencializador da nossa vida. Exu é o potencializador da nossa existência, é o meu melhor amigo na hora em que eu preciso, é aquele que vai na frente, abrindo os nossos caminhos para que a gente possa trabalhar. E uma outra forma de saudar Exu, que eu gosto muito, é na Umbanda, né? É através de um ponto na Umbanda em que ele diz assim: que Exu abra meus caminhos, que Exu abra meus caminhos para que eu possa trabalhar lá na beira da estrada, lá nas 7 encruzilhadas, Exu vai me ajudar. Lá na beira da estrada, lá nas 7 encruzilhadas, Exu vai me ajudar. Todo mal, perturbação, toda a força do inimigo, Exu vai me defender. Pois Exu é meu amigo, e quem quiser brigar comigo, vai com ele se entender. Pois Exu é meu amigo, e quem quiser brigar comigo, vai com ele se entender. Eu acredito que todo mundo que tem um pé, uma raiz, um caminho pela Umbanda, conhece, já escutou esse ponto cantado de Exu, que tanto nos ampara nos momentos em que nós precisamos de força. E é dessa forma, pedindo a Exu a bênção aos nossos ancestrais que abriram o caminho para nós estarmos aqui, que eu digo que sejam bem-vindos, né? Gostaria de agradecer à Unilab, à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, a equipe, né, que nos ajudou a estar aqui hoje, que são os meninos, o Cisco, né, o Wellington e o Willam, né, e dizer um pouco de quem somos nós, né? Vamos começar, porque senão o papai aqui fala muito, então a gente se perde na caminhada. Todo mundo está vendo aí esse slide do Pedagogias? Sim. 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 Ok. Então, o curso, né, Pedagogias, Epistemologia de Terreiro nos Caminhos de Implementação da Lei 10.639, que é uma lei do ano de 2003, que inclui História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nos currículos escolares. Eu já me apresentei, né, sou docente do curso Pedagogia, professor Lincoln, e esse é o Jovem Exu. Se apresente, por gentileza, querido. Salve, negada, a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Eu sou o o Willam da Silva Júnior, aí nos trabalhos acadêmicos. Sou a Bian, da casa do Ilha Xelbola Denvi, né? O Pai de Santo aqui está nos gerindo, nos trabalhando aqui também. Sou artista, multilingüe, trabalho aí no audiovisual, no teatro, na performance, na poesia, e no que vem de gosto para fazer, estou através da arte. Sou discente do 4º período do bacharelado em Humanidades, da Unilab, aqui no campus Palmares, na cidade de Acarape, Ceará. E vim aqui para contribuir no processo exuístico, esse grande ebó epistemológico que a gente inicia no dia de hoje, compreendendo essa encruzilhada, quando a gente arreia nossos desejos, a gente tem um grande tempo que gira, espiralado e retorna para nós com grandes contribuições cognitivas, os nossos conhecimentos. São mais uma peça no meio de tantas outras peças que Voodoo e Faucheturá, aquele Exu que vive ao infinito, nos colocou em cada um. Então, vamos lá, vamos girar axé para todos nós. Massa. E também é artista multilingüe, né? Agora o Wellington. Olá, gente. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Queria primeiramente dar a benção aos mais novos, aos meus mais velhos. E eu sou mais humilde do que meus companheiros aqui. Como já bem dizido pelo professor, meu nome é Wellington,
só que carinhosamente conhecido como Cisco, e podem me chamar de Cisco, caso sintam-se à vontade. Eu entrei como bolsista agora no curso de extensão, mas eu já fazia parte do grupo de estudo desde o seu começo, desde o seu início, e eu tive essa grande oportunidade de me juntar a essa equipe maravilhosa, que está abrindo meus caminhos de várias formas, seja na minha vida pessoal, acadêmica e emocional. Eu sou também um discente da Unilab, faço bacharelado em Humanidades, como eu, sou terceiro semestre. E é isso, estou muito feliz por estar nesse momento com todos vocês. Espero que a gente possa trocar vários saberes, eu acredito que vamos. Enfim, axé para quem é de axé. Ótimo, e saravá para quem é de saravá, né? Então, gente, é interessante, né, eu gostaria que depois dessa apresentação, de falar um pouco sobre, eu acabei de ter uma imersão com o Baba Rodney, né, e ele deu uma ideia muito interessante, eu gostaria de continuar lendo para vocês um pouco dessa ideia, né, Baba Rodney de Oxóssi. Qualquer pessoa que se ligue à ancestralidade negra ou afro-indígena tem que estar ligado a uma luta antirracista, compreendendo esse espaço como de transformação social, caminhando para a construção de uma sociedade justa, com base em valores e princípios filosóficos, que também os compreendam de forma positiva, né? Então, é interessante que a gente pense que o sentido de estarmos aqui, né, é que o racismo ele é um mal planetário, né? O racismo é um mal planetário. Então, eu sou um homem branco, babalorixá, que estou dentro do terreiro. Como é que eu vou trazer, ou fazer, ou instigar as pessoas que estão dentro do terreiro a compreenderem esse universo como ele também sendo um universo em que se discute relações étnico-raciais? Por que a população branca está dentro do terreiro? Por que a população negra está, na grande maioria, nas igrejas neopentecostais? Como é que nós vamos promover esse processo, né, educativo de transformação de um olhar racista, ou de práticas racistas, ou de estruturas racistas, né? Como é que eu vou fazer isso também dentro da minha sala de aula, ou nos contextos familiares em que nós estamos, desconstruindo todo aquele estereótipo que não está alicerçado de forma nenhuma em um conhecimento que seja nosso, né? Porque eu acredito que a perspectiva hoje é o ressignificar-se. E aí eu gostaria que vocês, se tiverem alguma interação, eu não estou vendo a apresentação, não estou vendo, mas que fechassem os microfones, tá certo? E pudessem aí, interagindo com os bolsistas no chat, que eles vão dialogando com vocês, selecionando as perguntas que vocês vão fazendo, para que a gente possa trazer para uma grande roda de diálogo aqui. E aí também dizendo que, nesse momento, quando quiserem falar, levanta a mãozinha, que está aí do lado, na parte inferior direita, que dá para a gente se organizar melhor. Então, hoje a nossa ideia é discutir um pouco, né, sobre a temática racismo estrutural, ela é muito complexa, racismo religioso e epistemicídio. Na aula de segunda-feira, vocês vão ter a disponibilização em um momento assíncrono para que a gente possa estar aprofundando essa discussão a partir de uma leitura e na semana seguinte, na quarta-feira, com a qual a Ked Cristiane, que é a Ked aqui do meu ILE, é professora do IFCE, aqui no estado do Ceará, e também nos ajuda a discutir a questão do racismo estrutural e religioso. Então, nessa ideia, né, nós sabemos que foi construída, forjada essa sociedade, principalmente no contexto brasileiro, de uma estrutura não racista, né? Dizendo que aqui nós temos o mito da democracia racial e todos nós somos iguais. Então, nessa ideia, como é que nós vamos caminhar para a desconstrução desse mito da democracia racial?
na afirmação de que o racismo ele é um mal proletário, o racismo ele é estrutural, e que não há uma democracia racial de forma nenhuma. Por quê? Quando a gente consegue tentar compreender essa imagem, que foi muito bem selecionada, né, pelo Will, a gente consegue perceber o local de privilégio da população branca. Então, quais foram os privilégios que eu tive enquanto homem branco para chegar à universidade como doutor, né? Quem pode comentar? Alguém quer comentar essa imagem? Se quiser, pode abrir o microfone rapidinho, 1 ou 2 pessoas, para que a gente possa trazer elementos para estar discutindo. Eu quero falar sim, até porque essa imagem... Quem é você, que eu não estou vendo? Diga aí, por favor, se apresente. Oi, Veríssima, fala, por favor. Muito prazer, gente. Boa tarde. Eu sou Veríssima, professora da rede básica de ensino. Fala um pouquinho perto do teu microfone, Veríssima. É que eu estou de máscara, estou no aeroporto. E tem um elevador ali, um ventilador gigante aqui. Mas o que acontece, essa imagem ela é extremamente representativa para a cidade do Rio de Janeiro, né? E enquanto dentro de casa as famílias ela tem 2 lados, né? Mas eu vou tentar ser sucinta e fazer um resumo da minha visão dessa imagem. Enquanto a família só vê uma criança, né, indo para a escola, a sociedade, ela vê ali alguém que pode estar não só indo para a escola, mas também servindo a todos os outros qualquer tipo de serviço pejorativo. Tá? Eu não vou dizer só o crime. E eu digo isso baseado na cor da pele, sim, mas também digo isso baseado na estrutura social, né, no seu poder aquisitivo, porque eu falo de um lugar de professora dentro de uma comunidade violenta. E eu sei que não só as crianças negras é que são as que sofrem esse tipo de preconceito. Eu posso falar? Ô, Baba, o microfone está desligado. Continua desligado, Babá. Pronto. Por favor, se apresenta e fala, por favor, tá certo? Tá certo. Boa tarde, eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu não achava o link, né, mas aí os colegas mandaram lá no mural. Meu nome é Cidinha, podem me chamar de Cidinha, tá? Meus amigos me chamam de Cidinha e eu já me considero aqui, né, amiga de todos, né? Bom, o Boaventura, né, de Souza Santos, falando, né, sobre a luta, né, decolonial e as epistemologias do Sul, né, que ele trabalha tanto em cima, né, que é justamente uma luta contra, né, toda essa colonialidade que ainda existe. Eu acho que o racismo, ele é um dos pilares fundamentais aí do colonialismo que continua existindo, né. E numa das aulas, no livro, né, num dos livros dele, ele fala, né, e depois numa aula com o professor Miguel Arroio, ele retomou isso, de que hoje nós temos uma linha abissal, né, que
dentro, né, em um espaço, nós temos ali o Estado de Direito, a democracia e tal, e do outro lado dessa linha estão aqueles a quem não é garantido nada, né, muito pouco do que preconiza esse Estado de Direito, né, não é garantido segurança, não é admitido, não é assegurado educação, enfim, né, um salário decente para garantir o mínimo do sustento, e até a companheira Veríssima aí falou. Então, os nossos alunos, né, muitos dos nossos alunos, eles transitam entre essas duas linhas, né, eles vêm para a escola do lado de cá, onde, em tese, ele tem a garantia da segurança, de ser visto como um igual e tal, só que, ao mesmo tempo, né, ali na escola, ele tem um pouco dessa garantia, mas ao sair da escola, ele se depara muitas vezes com isso, um policial revistando, ou muitas vezes uma bala perdida de um policial, e então, assim, para a gente, né, que é professor, é muito importante ter isso em mente, né, e de como que a gente traz para a escola essa vivência e essa realidade dos nossos alunos, né, e incorpora os seus saberes, e aí eu acho que o curso aqui ajuda muito nisso também, né, de nós incorporarmos esses saberes dessas comunidades que, infelizmente, estão do lado de lá dessa linha abissal, onde o conhecimento não é visto como conhecimento dos terreiros, né? E a nossa escola está muito longe de reconhecer os saberes que os nossos alunos têm, né, para contribuir, bem como a sua vida. Quem é esse aluno, que ele passa, de onde ele vem, né? Então, essa imagem me tocou muito. Ô, Baba, seu microfone está desligado. Esse microfone está se desligando sozinho. Ou alguém Na verdade, desliga, né? Porque quando alguém fala, fica reproduzindo eco no seu microfone ligado. Ah, tá bom. Pois me avise. Me avise. Pronto, então, voltando aqui à apresentação, é importante, né? Muito obrigado pelas duas falas, eu acho que elas nos ajudam a entender, né, a base estrutural desse racismo, né? E aí, esse racismo, ele vem a ser decorrência de uma estrutura da sociedade que normaliza e concebe como verdade os padrões e regras baseados nos princípios discriminatórios da raça, né? E aí é importante a gente deixar elucidado que a nossa raça é a humana, né? Mas em um contexto político e social, nós vamos estar compreendendo as diferenças que, para a gente, elas vão ser baseadas e chegar em um ponto principal, que é o que está desenhado aqui no mapa do nosso Brasil, né? Que é o fascismo, a ignorância, um aprofundamento do racismo religioso, que não está aqui, dessa intolerância, do ódio e da morte, né? Então, Almeida enfatiza que o racismo é parte de um processo social, histórico e político que elabora mecanismos para que pessoas ou grupos sejam discriminadas de maneiras sistemáticas. E nessa conjuntura, a gente sabe que nós estamos falando daquela imagem que as colegas já contribuíram falando da população negra, né? Essa imagem, ela não vai ser a realidade presencial cotidiana, por exemplo, de uma criança branca do Bom Jardim, mas da população negra que está no Bom Jardim, aqui é um bairro, né, periférico gigantesco aqui no contexto de Fortaleza, sim, do Rio, de Recife, de Salvador, em todas as comunidades, né?
as comunidades periféricas. Então, nós precisamos compreender o racismo como regra e não exceção. O autor acredita que, para a efetivação de uma mudança, é necessário adotar práticas antirracistas, como a criação de políticas internas nas instituições. Além disso, perceber o racismo como integrante de uma estrutura social que não exime a responsabilidade dos indivíduos que cometem ações de discriminação racial. Então, como é que nós vamos, para além de lutar nesse cotidiano, tensionar, né, um estado que hoje nós vivemos em um estado da morte, por conta dessa pandemia e várias outras atrocidades que nós vivenciamos cotidianamente, a compreender e promover ações e políticas públicas que contemplem a realidade que nós estejamos presentes e juntos, né? Silvio de Almeida, ele nos ajuda, né, complementando que o outro slide também é baseado no que ele fala, no que ele escreve e nos traz, né, a entender esse racismo estrutural, que nós estamos falando das instituições, né, que são a materialização das determinações formais da vida social e derivam das relações de poder, conflito, disputas entre os grupos que desejam admitir o domínio da instituição. Então, nós estamos falando aí de instituições em um contexto local, mas instituições como, por exemplo, o Banco Mundial, os grandes conglomerados internacionais, que vão promover uma manutenção da colonialidade, e nessa estrutura de manutenção da colonialidade desemboca também a manutenção de um racismo estrutural, de um racismo religioso, do patriarcado, né? E aí vai todas as mazelas que o capitalismo se aproveita para se retroalimentar. E eu entrego a fala para o Will para ele fazer uma apresentação rapidinha para vocês dos próximos slides. Então, gente, pegando a fala do Silvio Almeida, quando ele vai abordar a instituição, né, como esse grande paradoxo, assim, para a gente perceber o quanto o racismo ele é estrutural, aqui eu trago esse paradoxo institucional da racialidade no Brasil. Então, a gente tem duas instituições aqui que a gente vai analisar. A primeira é o Supremo Tribunal Federal, e aí a gente tem a Corte do Supremo Tribunal Federal, e a outra é o sistema prisional. Então, vou só desligar aqui o microfone, Baba. Então, a gente tem duas instituições, o Supremo Tribunal Federal e a instituição penitenciária. Qual é o mote dessa análise? Uma instituição, que é uma instituição jurídica, que vai aí dar jurisprudência sobre os crimes, sobre a lei, sobre os direitos civis, enfim, que vai estar ali com a Constituição em sua mão. Ela é formada 100% por pessoas brancas, em um país onde 53% da população é negra. Então, num país majoritariamente negro, a instituição que carrega o Código Civil, que carrega a Constituição, que está ali capacitada, né, assim entende-se, para carregar a Constituição e colocar ela em prática, ela é totalmente branca. Então, a gente há uma interpretação jurídica, uma interpretação institucional, a partir de 10 corpos, vou contar aqui direito, são 11 corpos, a partir de 11 corpos brancos. E a outra instituição no qual a gente está vendo que é a instituição penitenciária, é a instituição onde tem a maioria das pessoas colocadas nela são pessoas negras. Então, a gente tem um paradoxo institucional para entender o quanto isso que o Silvio Almeida fala das instituições, ele é nítido quando a gente coloca de frente essas duas institucionalidades. Trazendo a Zelma Madeira, ela vai dizer que certamente o racismo decorre das marcas deixadas pela escravidão e pelo colonialismo, porém com o novo formato. As formas contemporâneas do racismo são produtos do capitalismo avançado e da racionalidade moderna. O jeito como os cativos eram tratados na escravidão se reconfigura estruturalmente sob forma de racismo estrutural. Então é muito daquela imagem anterior desse slide, quando a gente mostra o sistema prisional, e a gente faz um comparativo com aquela imagem dos navio-negreiros. Então, essa reconfiguração de como o racismo ele vai se reelaborando a partir dessas estruturas que vão estar sob júdice de pessoas
etnicamente brancas. Partindo agora para uma análise a partir de Luiz Augusto Campos, ele vai nos dar as dimensões do racismo na sociedade por 3 abordagens sociológicas. Então, pode passar. A gente vai ver que os estudos do racismo, eles estão geralmente atribuídos a esses 3 campos, né, esses 3 processos, que é causas, dinâmicas e consequências. Entender os estudos do racismo esbarram em obstáculos teóricos e metodológicos, com dificuldade em ser categoria analítica. Por quê? Geralmente o racismo, dentro dos campos do estudo sociológico e em outros campos de discussão social, ele vai ser dado como tema. A raça enquanto um tema, a raça enquanto uma questão temática a ser abordada, ou então uma questão identitária. Sendo que essa noção que se emprega para a raça, ela é um obstáculo para a gente entender a raça como uma categoria analítica. Pois ela, e principalmente aqui no nosso meio, que é a sociedade brasileira, ela é uma questão central. Ela é uma questão central para a gente compreender as estruturas sociais. Então não tem como a gente partir para uma análise social do Brasil, para a gente discutir classe no Brasil, a gente discutir gênero no Brasil, sem antes a gente entender que a categoria analítica principal para isso é o racismo. Então, o racismo ele vem enquanto uma categoria fundante para a gente compreender os processos sociológicos do nosso tecido social. Pode passar. Nesse sentido, as teorias sociológicas dedicadas aos estudos do racismo, elas tendem a ocupar esses 3 caminhos, que é o racismo causal, quando a gente compreende o racismo como a ação direta do racismo, seja a violência verbal, a violência física, uma violência que ela é direta, quando se faz da utilização de termos pejorativos a pessoas negras e pessoas indígenas, é um racismo de ação direta mesmo. O outro racismo é o racismo ideológico, aquele que é pensado, que é formulado, que é produzido por teóricos ou pseudocientistas, que a gente pode ter muita noção disso a partir do século XIX com o racismo científico. E as teorias eugenistas, darwinistas sociais, que durante o século XIX vão produzir estudos pseudocientíficos para determinar, a partir da sua análise, de que as pessoas negras são biologicamente inferiores a pessoas brancas, ou então as pessoas não brancas são biologicamente inferiores a pessoas brancas. E essas ideologias, elas vão sustentar muito do que a gente conhece no século XX como os modelos nacionais, ultranacionalistas do século XX, como o nazismo e o fascismo. Então, essas ideologias, elas desembocam sempre também na estrutura, que aí é o nosso terceiro caminho de análise, que é o racismo enquanto estrutura. É o racismo colocado na institucionalidade com toda a sua força do poder estatal, com toda a sua força das corporações, para dividir e exterminar as pessoas não brancas. Então, esses 3 fios de análise, eles não são indissociáveis. É isso que o Luiz Augusto, no seu estudo nas dimensões do racismo, vai nos trazer. De que não se trata de fazer uma análise somente do caso do racismo, daquela violência específica, ou somente dos teóricos que formularam teorias racistas, ou somente da estrutura. O fato da nossa análise, entender o racismo como uma estratificação da sociedade, é entendê-las por esses 3 caminhos de análise. Então, é estrutural, é causal e é ideológico. Pode passar. Então, é isso, né? Como eu falei, eu acabei de falar, é a teoria tridimensional do racismo. Uma realidade social ontologicamente estratificada. É ideológico, é prático, é estruturante. Né? A prática, ela vem dada muito do que foi formulado anteriormente por ideológicos, racistas, pseudocientistas, como ela está formulada muito bem na estrutura. Então, essa estrutura, ela tanto determina como incentiva, às vezes... Peraí, meu gato ele subiu aqui em cima da mesa. Como ela determina, quando às vezes incentiva as práticas racistas, tendo como anterior a esse processo também a própria criação ideológica, pseudocientífica
do racismo. Então, a gente pode ver alguns exemplos, como Nina Rodrigues, que é um antropólogo do século XIX, que vai dizer que o culto do candomblé na Bahia, ele era um culto esquizofrênico. Então, quando ele escreve isso, ele formula uma pseudociência, ele formula uma ideologia racista que vai desembocar tanto numa estrutura de um Brasil do século XX, no começo do século XX, que vai começar a aderir à imagem de uma democracia racial, imaginar que aquelas pessoas fazem parte desse tecido social, mas até ali, até aquele canto. Como também vai acabar acionando certas práticas racistas, de dizer que pessoas que estão dentro do candomblé ou da Umbanda, que fazem corporações, que fazem esses trabalhos de transcendência, são pessoas esquizofrênicas, são pessoas doentes. Ou então até levar para esse caminho da satanização. Então, isso tudo está muito imbricado. A teoria tridimensional do racismo, ela não são caminhos que se distinguem da análise, mas são caminhos que entram em intersecção e encruzilhada de análise. E, desse modo, a Zelma Madeira ela vai nos ajudar, né, a entender essa teoria tridimensional do racismo quando ela diz que tem importância entender as conexões existentes. Não as conexões distintas, as conexões existentes que há, elucidando o que está em jogo em cada formação social e em quais circunstâncias. A partir das complementaridades destes três elementos, ideologias, atitudes e estruturas, seremos capazes de criticamente captar as variações empíricas do racismo em contextos e situações concretas. Então, não se trata, na verdade, de uma análise meramente teórica, uma análise meramente filosófica sobre racismo, é uma análise concreta de como se articulam ideologia, estrutura e ação, prática racista. Desse modo, compreendendo que a estrutura do racismo, a ideologia do racismo, a prática do racismo, ela faz parte do nosso tecido social, é preciso desvendar o contexto histórico concreto da sociedade que insiste sempre em silenciar e naturalizar as hierarquias raciais, ao tempo que a questão racial precisa tomar corpo na agenda dos direitos humanos. Então, ela nos aponta de como os movimentos antirracistas, eles precisam ser acolhidos, ser escutados pelo Estado, se o Estado pretende realmente combater o racismo, compreendendo que o racismo é um problema, um mal planetário, é um problema social. Se o Estado ele se propõe confrontar o racismo, pretende acabar com o racismo, ele precisa acolher as demandas dos movimentos antirracistas. Então, são essas reivindicações em busca do respeito à diversidade humana que precisa ter uma escuta qualificada por parte da sociedade civil e, em particular, carece do reconhecimento do Estado sem mais tardança. Então, a gente pode ver como exemplo o movimento antirracista da segunda metade do século XX, o movimento negro, ele pauta a necessidade e a importância de ter estudos afro-brasileiros e africanos dentro da escola. Foi pautado isso em marchas, foi pautado isso em ambientes acadêmicos, em ambientes de movimento social, para que em 2003 nós pudéssemos ter a Lei 10.639. Então não se trata do Estado, meramente no seu local, dizer que vou acabar com o racismo daqui a partir de agora, vou montar uma lei. Não. Existem sempre movimentos sociais, são movimentos negros, movimentos antirracistas, que trazem essas demandas e a partir desse tensionamento com o Estado, se busca esses caminhos para o combate ao racismo. O que é interessante também, né, é a gente pensar que todo esse contexto, ele é de denúncia dos movimentos sociais, principalmente a partir de 2001, com a Conferência de Durban na África do Sul, Conferência Mundial contra o Racismo, Intolerâncias Correlatas e Xenofobia, se eu não me engano o nome é esse, o nome é grande. Mas em que o Brasil é denunciado em um âmbito internacional como um país, né, pelo movimento negro, como um país em que o racismo ele é estrutural
e aí é pactuado as ações, o fortalecimento, a criação e fortalecimento de ações afirmativas. E aí vem a série de ações afirmativas que a gente acompanha hoje, por exemplo, como as cotas, e a Unilab, e todas as outras, né, que estão dialogando em todos os momentos com a estrutura dos movimentos sociais, com o Estado, com a sociedade civil, tentando promover ações antirracistas ou de fortalecimento das populações que são vítimas do racismo. E aí, para a gente, como um dos pilares desse racismo estrutural, que também é estruturante, né, é o racismo religioso. Se você for perguntar, professor Lincoln, por que o senhor está trabalhando ou trazendo esses elementos para dentro da escola? Porque há muito tempo, né, sou iniciado no Candomblé há 21 anos, então, durante esses 21 anos, eu pude acompanhar o crescimento de muitas crianças, e o crescimento dessas crianças, ele não necessariamente levou ao ambiente acadêmico. Então, é muito simples. Por quê? Por que não levou ao ambiente? Por que elas não caminharam para a universidade? Nos nossos terreiros, as pessoas que estão na universidade vêm para o terreiro, mas as crianças de terreiro, os jovens de terreiro, geralmente não vão às universidades. Por quê? Porque a escola, ela é excludente, né? A escola, ela é racista. A escola, ela vai promover tudo isso que a gente afirma hoje que não é intolerância, e sim racismo religioso, por conta das diversas nuances e todos os tecidos que nós temos que analisar aqui. Então, é um ódio ao sagrado afro-brasileiro e indígena. E aí, nessa perspectiva, a gente se questiona por que racismo religioso e não apenas intolerância religiosa. Desde um suposto inofensivo chuta que é macumba, olhares tortos por usar branco e guias no pescoço, até ações mais violentas como apedrejamento, o racismo religioso é uma realidade no Brasil. Então, eu gosto muito do que o professor Sidney Nogueira, né, Babalorixá e Xangô também, do que ele fala, do que ele escreve, do que ele nos alerta. E aí a gente destaca aqui, né, esse texto de uma entrevista da Carta Capital, 2020, em que ele diz: a intolerância religiosa é uma categoria maior e mais universal. A categoria generalizante, mas ela não dá conta do racismo porque ela é igualmente cordial, gentil, suportável e feita para justificar a própria intolerância. Então, eu não quero que ninguém me tolere, de jeito nenhum. O professor Lincoln, ele é candomblessista, ele é macumbeiro. Então, deixa esse homem aí falar das coisas dele. Obrigado. Eu não quero que ninguém me tolere, de jeito nenhum. Eu quero que as pessoas compreendam a diversidade e a ancestralidade que eu carrego, que os meus filhos e filhas carregam quando eles vão para a escola e são expulsos desse ambiente, ou para a universidade, expulsos desse ambiente, porque não se veem ali. E aí, consequentemente, nós estamos falando, né, diretamente de uma população que majoritariamente é quem? Negra, né? E aí tem várias nuances que a gente vai questionar durante todo esse curso, né? Por que levar práticas pedagógicas ancestrais para dentro da sala de aula sem ser proselitista? Mas nós temos que contar a nossa história. Nós estamos contando a história dos nossos ancestrais. Então, quando nós contamos a história dos nossos ancestrais, né? Meu ancestral, que é Xangô, quando a gente conta e fala o nome de Xangô, você está dizendo o quê? O professor está falando de macumba, ele está sendo proselitista. Mas dentro das escolas de Acarape e Redenção, onde os nossos alunos da Unilab, eles fazem estágio, a acolhida das crianças é com quem? Com oração. E essa oração é quem? O Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele não representa a todas e todos, de jeito nenhum. Então, é como o professor Sidney diz, ela é um grande eufemismo que diz que é tolerável não tolerar, e que os sistemas de crença não podem ser tolerados
e toleráveis. Isso é muito comum em um conjunto semântico de ordem eurocêntrica. Então, ele vai dizer o quê? As pessoas vão dizer o quê? Não, o Pai Nosso é uma oração universal. Gente, Xangô, ele não conhece o Pai Nosso. Mas em todas as nações de Candomblé. Né? Estou falando hoje de uma cosmologia que antecede milhares de anos. Né? A civilização Nago-Yorubá, por exemplo, né, eu vou falar muito dela porque é minha origem, não tem um aprofundamento nas outras. Mas a civilização Nago-Yorubá, ela trata de mais de 10 mil anos de existência. Se eu não me engano, ano passado foi o ano 10.062. E nós vivemos em um calendário que ele é pautado com base no nascimento do Deus cristão. Nós estamos em 2021, né? A partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando de um sistema que ele é muito bem estruturado para nos silenciar, nos apagar e nos fazer morrer, nos matar. Né? Principalmente, e aí eu compreendo o meu local em que eu estou, né? E afirmo que toda essa intensidade ela recai sobre a população negra. A intolerância normalmente incide sobre a crença. Não tem como origem a pessoa, a própria origem da crença. E nesse caso, a crença pode existir desde que adaptada à minha territorialidade. Obviamente, também é possível se verificar extremismos na intolerância. E aí, né, nós vamos trazer alguns pesquisadores, algumas pessoas que muito nos inspiraram no decorrer dessa trajetória para dialogar com as suas ideias, para dialogar a partir da sua luta. E aí a professora, né, Petronília Gonçalves, ela diz, porque o racismo religioso, e não apenas intolerância, nós repetimos a pergunta, dizendo que a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana é a expressão da mais completa desumanização de pessoas que atacam física e simbolicamente crenças e símbolos religiosos, modos de ser e viver de negros. Também de não negros que constroem sua religiosidade, como é o meu caso. Na fé de religiões africanas, muitos dos descendentes dos escravizados hoje renovaram a crueldade de seus antepassados e assim se reproduzem. Né? Então, toda a luta, por exemplo, da Petronília, da professora Petronília, de centenas de educadores, né, como a nossa ex-reitora, a professora Nilma Lino Gomes, de estar trazendo a implementação dessa lei, né, primeiro o processo de configuração da lei, depois caminhos para a implementação da lei, tanto formando quanto escrevendo, pesquisando, promovendo ações e, principalmente, a sua militância, ela se torna fundamental. Por quê? Porque hoje, né, nós precisamos inverter essa chave de virada, né? Quer dizer, fazer a chave, virar a chave, fazer isso acontecer. Porque nós estamos vendo o tamanho do crescimento das denúncias de intolerância religiosa e de racismo religioso no contexto do bolsonarismo. Então, essa ação, ela só vem crescendo. Essa ação crescente, né? Só um instante, gente. Jackson, dá um tempinho aí, por favor. Por causa do barulho. Tá. Então, essa ação aqui, essa ação ela é crescente. E crescente no sentido de que? Da morte, né? Do que a gente vai ver aqui todo dia, em todos os momentos, nas redes sociais, nas mídias, nos jornais, né? Como, por exemplo, o atentado aos terreiros, né? A invasão, a quebra, a expulsão, né, dos afro-religiosos dos seus espaços de culto, dos seus espaços de moradia, né? Como, por exemplo, após incêndio terreiro de Umbanda invadido no final de semana.
Mãe perde guarda da filha após jovem participar de um ritual de candomblé. Que ritual é esse? Iniciação. A nossa iniciação ressignifica a vida, então a gente raspa a cabeça. Quando acontece esse ato de raspar a cabeça, que o orixá nasce e a gente renasce nessa outra condição de existência, né, nós somos forçados a nos esconder. E nos esconder no sentido de que eu estou doente, a pessoa está com câncer, não, ela raspou a cabeça porque fez uma promessa. Ninguém vai afirmar, ela fez o santo, ela se iniciou para o orixá, né? Ela se iniciou no terreiro, ela renasceu, isso foi bom, né? Polícia prende bonde de Jesus que ataca terreiros de Umbanda e Candomblé. Então, hoje, nós vemos o fortalecimento dessas ações a partir dessa ação conjunta com os neopentecostais. Os traficantes nos morros, né, nas comunidades, eles estão fazendo o quê? Expulsando, invadindo, matando, quebrando os terreiros e tudo mais que a gente carrega. Isso é crescente, não só no Rio e em São Paulo, mas já chegou aqui no Ceará e já chegou no Brasil inteiro. Nós estamos vendo que é um caminho, né, uma estratégia de dominação, e uma dominação que vai desembocar hoje na garantia de um Estado que vai legalizar, quando nós vivenciamos toda a expansão aí do fascismo através desse governo da morte que está aí. E aí, né, eu queria passar para vocês um videozinho, apresentar um vídeo para a apresentação. Roteiro. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Só um instante, gente. Sou péssimo com a tecnologia. Quem me ajuda são os meninos aí. Ver se eu consigo ir lá direto. Que eu abri na outra página. Ficou complicado. O senhor coloca agora uma guia. Não a tela inteira em nenhuma janela, uma guia, que é o último. Aí clica na tela onde está o vídeo para ser apresentado. Certo, eu estou só abrindo o vídeo aqui outra vez. Um instante. Tu tem como apresentar aí, não? Aí, Chui, fica difícil, né? Você apresentar aí. Meu notebook é peba-peba para apresentar vídeo. Pois me manda, vê se você consegue me mandar o link, Will, para que eu possa baixar aqui agora. Estava na outra página. E eu não estou conseguindo abrir. Certo, eu vou mandar aqui no chat, gente. Uma sugestão é passar o vídeo que a gente assiste individualmente e depois volta para comentar, se for o caso. É porque dá uma quebrada. Vamos tentar passar. Tu disponibiliza aqui, Will, para mim, por favor, o vídeo. Oportunidade de fazer Exu nas escolas foi, tipo, muito importante o curso, né? E aí, atualmente eu trabalho na rede pública do estado, do Ceará, e aí a gente teve a escolha dos livros. E aí, os livros desse ano, os livros fazem parte do PNLD, né, Plano Nacional do Livro Didático, e eles são de 3 anos. E aí, esse ano, a escolha dos livros foi apenas por área. Antes a gente tinha português, matemática, geografia, história, artes, e aí vai, né, as matérias. Cada disciplina tinha um livro didático.
E esse ano a gente não tem mais isso. Vai ser por área. Então, um livro apenas de área de linguagens e códigos, o segundo livro é só da ciência da natureza e assim vai. E aí isso também vem embasado na BNCC, né? E aí ontem, numa formação com um grupo de professores, a gente estava debatendo a BNCC. E uma das coisas que a gente trouxe foi que a Nova Escola, que é um site que é super legal, assim, super interativo, ajuda muita gente, né, os professores. A gente tem a ver com a Fundação Lema. A Fundação Lema, né, é uma dessas fundações de pessoas brancas que detém colegas e tem parcerias com o governo federal. Então, existe uma empresa privada por trás de tudo isso, né? Isso não é novo. Mas saber desses nomes, assim, Fundação Lema, o BID, né, o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, ele está aqui ajudando os cucas de Fortaleza, mas isso tem um preço, né, e que empréstimo é esse, que valor é esse? Então, tudo a serviço deles, né, e tudo negando a gente. Então, falar de estrutura me fez lembrar isso, sabe, que está, tipo, é escancarado, porque se a gente for pega um link, vai no outro, chega em qualquer lugar, mas quanto essa estrutura está firme, né, e nós estamos aqui iniciando, né, esse novo processo, nessa rede de conhecimento, de partilhas, e isso é muito gratificante. Então, muito obrigado por fazer parte dessa rede com vocês, antirracistas. Valeu, tamo junto, Wilton. Gente, eu vou conseguir aqui, vamos tentar prestar atenção nesse vídeo, né, da Yalorixá e professora. Alguém está compartilhando aqui? Daniela? Ela vai colocar para si, pai. Pronto, quando puder soltar, vocês avisam, tá? Pode colocar, Daniela. Da Yalorixá Denise Botelho, que também é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu começo a minha fala fazendo uma reflexão da relação dos direitos humanos e das religiões matrizes afro-indígenas. Na realidade, quando nós vamos fazer essa relação, nós nos deparamos hoje com um cenário chamado de intolerância, que efetivamente eu acho que é algo mais do que intolerância. Trata-se de racismo religioso. E por que eu digo que é um racismo religioso? A principal situação de perseguição das religiões afro-indígenas está presente na realidade das nossas práticas, dos nossos ritos religiosos. Os nossos ritos religiosos ao abate de animais. Mas não apenas as religiões de matriz africanas, que aqui eu posso nomear enquanto candomblé, enquanto umbanda, enquanto jurema e outros segmentos. Por quê? Você vai ver que os judeus fazem abate religioso, os muçulmanos fazem abate religioso, mas eles não têm o grau de perseguição que as religiões de matriz africanas têm. Por isso que eu deixei a expressão intolerância religiosa e assumo a perspectiva do racismo religioso, porque ele está direcionado às casas de candomblé, às casas de juremas, às casas de umbanda. Para além de um assédio moral que antes existia, de segmentos religiosos irem para as nossas casas, para os nossos templos religiosos e de colocarem os seus fiéis às nossas portas, jogarem sal, de ficarem criando dispositivos contrários à nossa religião, hoje nós encontramos uma violência física. Saímos do estágio da violência simbólica para a violência física que tem, né, não só destruído os templos religiosos, mas hoje, mais na atualidade, faz com que os próprios religiosos destruam as suas casas.
Isso, da perspectiva psicológica, é de um grau de perversidade, porque é a própria pessoa que destrói os seus símbolos religiosos. Então, isso é a morte, realmente. Você não mata uma pessoa simplesmente quando você dispara uma arma de fogo, quando você utiliza uma arma branca. Quando você vai naquilo que lhe é mais rico, naquilo que lhe é mais particular, naquilo que lhe é mais precioso, essa pessoa tem que destruir. Então, este racismo religioso hoje, orquestrado por determinados segmentos religiosos, está na contramão dos direitos humanos e está na contramão do próprio ensinamento do Cristo, porque o que mais Cristo nos deu de lição foi o princípio de fraternidade. O que mais Cristo nos ensinou foi o princípio do amor. Amai o próximo. Essas foram as últimas lições que Jesus, quando esteve na terra, deixou. Ame acima de qualquer coisa. Então, alguém que entra e que humilha, alguém que entra num templo religioso, destrói, ele não está seguindo os princípios cristãos. O plano da fé ensina: amai-vos uns aos outros. Cada um dos nossos orixás, cada um dos nossos guias, cada um dos nossos mestres tem nos ensinado a ter amor ao próximo, a ter a prática da caridade, a ter o despojamento de servir a um projeto maior de humanidade, que é trazer a felicidade para os nossos dias. Quando você se depara com o racismo religioso, toda essa perspectiva é esfacelada. Então, não há justificativa de fé que permita que templos e lideranças religiosas sejam achincalhadas, sejam destruídas. Esse é um princípio econômico. Infelizmente, não é, a fé tem dado espaço para os cifrões. Mas nós que somos de matrizes africanas e de religião afro-indígenas, vamos persistir no que nós aprendemos com as nossas entidades, com os nossos guias, com os nossos orixás. Orixá aceitos. Inclusive, muitas das vezes as pessoas dizem: não, por que no candomblé a população LGBTQ é muito visível? É porque o orixá ensina que no espaço da fé, no espaço da religiosidade, ninguém fica de fora. O amor divino, ele é sublime, ele é inclusive, ele não é excludente. Então, contra este racismo religioso, nós precisamos propagar o amor indiscriminadamente. Obrigado, Dani. Dani, tem outro vídeo bem aqui, ó. Mas é lá para o final, se tu puder deixar ele aí já selecionado para apresentar, é a Daniela Beni, né, que estava apresentando. Deixa sim, professor. Qualquer coisa, só o senhor falar que eu... Obrigado. Gente, a fala da Yá Denise, professora Denise, ela é assim... Denise é uma mulher de Ogum, né? Ogum é o orixá da estratégia, da guerra, da briga, da luta. Mas a Denise é uma pessoa muito doce, né? Ela é uma pessoa encantadora, com aquele porte que ela tem, a força de Ogum, toda a forja, né, do aço e dos metais. Ela traz o encantamento através da fala dela. Uma pessoa muito querida. E aí, eu queria levantar uma questão para vocês. O candomblé, e as religiões de matrizes africanas não são religiões de conversão. São religiões de iniciação, em que nós nos iniciamos e chegamos ao orixá, ao terreiro, por questões da vida. Né? Se você pegar, por exemplo, um descendente de italiano, ele tem como resgatar a sua nacionalidade familiar, né, sanguínea. E nós, descendentes de africanos, né, apesar de eu ter a pele branca, né, mas sou descendente do povo de Xangô, Ioió, Quito, na Nigéria, nós não temos como, se não for a ancestralidade,
que bate no terreiro, nos traz aqui e nos leva ao caminho da iniciação. Então, nós somos religiões de iniciação. Nós não estamos batendo na porta de ninguém, convertendo ninguém. A pessoa, você batendo na porta de alguém, olha, eu estou aqui em nome de Tranca-Rua das Almas, tentando, ou de Exu Caveira, dizendo que você vai encontrar salvação e seus caminhos vão ser abertos. Né? Por quê? Porque nós trazemos todo um universo cosmológico de significado que está estereotipado, né? Está estilhaçado, amordaçado hoje. Quando os colonizadores chegaram em África e viram o potencial de Exu como promotor da vida, da humanidade, aquele que faz a ligação entre o Orum, os planos espirituais, e o Aie. Vera Silva, eu sempre fui seu fã, viu? Depois eu quero conversar com você. Ele faz a ligação do Orum com o Aie, da humanidade com a natureza, e potencializa a vida dos corpos negros, das populações africanas e seus descendentes. A primeira coisa que acontece é o amordaçamento, o acorrentamento e a morte de todo esse universo cosmológico que vem de África através dos vários grupos étnicos. Eu visualizo, né, a manutenção disso de uma forma muito bem estruturada ainda hoje na fala dos e das estudantes africanos que estão na Unilab. Como isso acontece, por exemplo, através das instituições, através das práticas, através de todo o contexto em que as sociedades dos países lusófonos que chegam aqui ainda estão estruturados lá, e como esse processo de descolonização dos corpos e mentes, ele é impactante. Um contexto é esse impacto, por exemplo, no corpo brasileiro, outra coisa é esse impacto no corpo africano. Então, é um momento de uma contradição tremenda que é evidenciada nas aulas, mas que, ao mesmo tempo, é interessantíssimo porque é uma ação de combate a um racismo, ao mal planetário. Então, dessa forma, para não me perder na minha fala, eu vou voltar aqui para o slide, porque senão os meninos vão brigar comigo. E isso é o que, professor Lincoln? Epistemicídio, né? Então, nós observamos esse epistemicídio em todos os momentos, né? Eu sou também professor de uma componente curricular que é Organização da Educação Básica nos Países da Integração. E essa leitura, hoje, da educação no contexto africano, ela ainda é a de manutenção desse epistemicídio. A de manutenção desse epistemicídio em relação às religiosidades tradicionais africanas. E aí eu falo, por exemplo, de uma educação em Guiné-Bissau, em Moçambique, né? Em Angola, em Cabo Verde, que é justamente uma educação que promove esse silenciamento ou apagamento de todos os saberes e a promoção, impossibilitando esse processo de ressignificação. Então, nós escutamos muito, é muito presente na fala dos estudantes africanos, quando eles chegam e dizem assim: professor, eu vim aprender a história do meu país aqui no Brasil, aqui na Unilab. Por quê? Porque é uma morte que, para a gente, né, nesse contexto brasileiro, dos povos de terreiro, das populações negras, ela começa assim, né, antes da bala. Então, Sueli Carneiro, a gente convida a Sueli Carneiro para ela vir para essa encruzilhada conosco, para trazer as suas ideias, né, ela já que forja essa categoria epistemicídio e constrói um caminho para muitos intelectuais que aí estão na ativa, né, do seu trabalho, a partir do seu trabalho, a partir do trabalho também de outros e outras, né, e que ela nos diz: o aparelho educacional tem se constituído de forma quase absoluta para
racialmente inferiorizados, como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual. Por que é importante hoje a gente entender que práticas pedagógicas antirracistas elas têm que estar dentro da escola, dentro da sala de aula, no currículo, tem que ser apreciadas e potencializadas pela gestão, porque nós estamos falando de uma ancestralidade que nunca chegou à prática de implementação da lei. Né? A prática de implementação da lei. É fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar, pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação, ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural e da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. A esse processo denominamos epistemicídio. Então, quando nós levamos as práticas pedagógicas a partir do terreiro, a partir dessa visualização de um projeto como o Pedagogiras e muitos outros, né, de vários outros educadores, sociólogos, antropólogos, que estão desenvolvendo suas ações aí. Nós somos hoje um grande movimento, né? Esse potencial que surgiu a partir, que se intensificou, que se intensificou a partir da pandemia, de ações virtuais, vem nos ajudando a escurecer, sim, as tramas da ciência. E reposicionar numa encruzilhada, porque na encruzilhada nós conseguimos ver novas possibilidades. Diferente do contexto ocidental, encruzilhada significa possibilidade, um local de possibilidades. Então, a minha sala de aula ela tem que ser uma encruzilhada, onde os referenciais africanos e afro-brasileiros das populações afro-indígenas têm que estar, sim, dentro de um currículo. Tem que estar, sim, de forma direta ou interdisciplinar e transdisciplinar em todos os componentes. Então, é tanto que a última parte do nosso, né, projeto, né, do Pedagogiras, ele é um laboratório. Como nós vamos criar potenciais de práticas ou caminhos metodológicos e estar levando de forma simples a realidade dos nossos saberes para dentro da sala de aula. Por isso vocês foram selecionados e selecionadas. E aí, trago outra pessoa que traz contribuições, né, avassaladoras para o campo da filosofia e das ciências, que é o Renato Nogueira, que diz que no Rio, muitos escravizados e escravizadas de origem banto que construíram os aquedutos, que fizeram o trabalho de botânica na construção da produção e organização da Floresta da Tijuca. Mas eles não são vistos como capazes de fazer, mas como a mão de obra que executa, né? A mão que executa. Então, como é que você, por exemplo, tira, né, os nossos ancestrais apenas da condição de braços e pernas de trabalho e ressignifica a partir dos seus conhecimentos ancestrais, dizendo que eles foram arquitetos, eles foram engenheiros, eles trabalhavam com matemática, com medicina popular, trabalhavam com astronomia. Para além da oralidade, existiam escritas, sim, existiam conhecimentos tecnológicos altamente potentes para a promoção da vida, é tanto que os descendentes sobreviveram e se organizaram em sociedade, e essas sociedades eram os quilombos, mas também os terreiros, né? E como é que esse conhecimento hoje, como é que os ancestrais hoje, eles cobram da gente para que Lincoln vá lá e faça um curso para formação de pessoas, né? É tanto que eu disse, galera, a gente não pode pegar aqui e trazer só professores, a gente tem que trazer a população de terreiro para dialogar com os professores. Nem sempre os professores são de terreiro. Então, vamos chamar esse pessoal para essa encruzilhada. Os professores em formação também.
nós precisamos dialogar em grupo, em coletivo, para tentar pensar, porque a nossa ação ela vai ser direta e indireta, né? Nós estamos promovendo aqui a ancestralidade, que é justamente, né, o princípio, né? Deixa eu só adiantar aqui. Cadê o Sankofa? Vixe, não ficou não, viu? Pai Santa, porque atualizou e você usou o que já tinha baixado. Então mas, foi. Se quiser, eu posso aqui colocar ele já também. Não, que é justamente, coloque, né? Vou colocar. Aqui que a gente tinha colocado, que é interessante ser mostrado, que é justamente o princípio do Sankofa, né? Que é para você compreender a sua ancestralidade, o seu universo, você tem que olhar para trás. Apenas olhando para trás é que eu consigo reescrever o meu presente e projetar o meu futuro. É compreender o princípio de vida e existência na nossa casa. E a nossa casa chama-se planeta Terra. Por isso a compreensão de que o racismo ele é um mal planetário. Por isso a compreensão de que nós devemos ressignificar o hoje para escrever o amanhã. Então, por exemplo, quando a gente começa a projetar novas bases civilizatórias, mesmo em uma ação de enfrentamento a essa política da morte que nós vivenciamos hoje no Brasil, nós estamos dizendo, olha, os nossos ancestrais nos ensinaram a lutar e resistir. Não são vocês que vão nos matar, não. Vocês estão matando, sim, mas sementes foram plantadas e são plantadas todo dia. Então, essa é uma ação cotidiana que a Cláudia Moreira faz, né? O Janilson Simões faz, a Vera faz, o Wellington faz, a Daniela Bem faz, o Lennon faz, são nossas ações, nós estamos aqui para isso. Então, esse caminho dessa encruzilhada é um reposicionamento a partir dessa ideia do Sankofa, a partir dessa ideia da ancestralidade. Então, por exemplo, quando a gente chega e afirma, ressignifica e traz hoje todo esse conhecimento, né, de vida, tecnológico, da medicina, da arquitetura, da astronomia, das várias outras ciências, né, como o professor Márcio de Jagum, ele diz, a ciência, ela é uma divindade. A ciência, que nossa ciência, ela não é uma ciência pautada em pressupostos, né, newtonianos, cartesianos, empiristas. A nossa ciência é uma ciência de uma lógica ancestral. Então, dentro dessa lógica ancestral, como é que nós conseguimos lançar nossas lentes para ver, né, e aí tornar nítido e exemplificado de forma detalhada para que ela objetive o chão na sala de aula. Gente, eu sou professor de práticas pedagógicas, eu sou extremamente agoniado. Né? Eu tenho uma componente, pode botar, Will, o outro slide, viu? Pode colocar lá. Uma componente curricular que é ensino de ginga, capoeira, corporeidade e mandinga, né? Que a ementa dela, no curso Pedagogia da Unilab, ela diz assim, vamos ver o mundo de cabeça para baixo, aprender a ler o mundo de cabeça para baixo. Eu trabalho capoeira, ensino de matemática, capoeira, ensino de ciências. Numa desconstrução, até chegar ao ponto em que os e as estudantes conseguem ver essa implementação na prática. E aí, quando a gente ressignifica um corpo que está colonizado, né, e potencializa o caminho para que os estudantes, fecha o teu áudio, os estudantes e as estudantes possam ressignificar. É o áudio, não é o slide, filho. Ressignificar todo esse contexto, a gente entende, sim, que tem que mergulhar em uma estrutura, né, de corte, de apara desses processos da colonialidade, que eles estão muito profundos ainda. Então, trazendo exemplos, como, por exemplo, aqui, a ideia de Nogueira, né, que nos traz a ideia do Sankofa, que nos apresenta esse caminho, que são, né, um exemplo muito comum do que Renato Nogueira nos traz, são símbolos adinkras, que foram moldados
em ligas metálicas, bastante comum em casarões e igrejas no período colonial e imperial, deixando evidências de códigos filosóficos, na qual os africanos decifraram seus fundamentos. O símbolo da imagem ao lado é o Sankofa, que significa retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Com base nesse traçado, né, nesse traçado outro de leituras e lentes da ciência, pode tirar o Will, obrigado. A gente consegue perceber esse símbolo aqui, né, em todo o portão da nossa casa. Em todos os espaços que a gente anda e andou. Pode tirar, Will, deixa que eu vou projetando aqui. Pai de Santo, é porque o slide está atualizado aqui, você fez o download dele no PowerPoint, ele não está com as atualizações últimas, então eu vou logo continuar transmitindo. Sim, tá bom, então pode passar. Então, uma forma de reposicionamento, né, já que a gente está só com 14 minutos para finalizar, são as ações que nós estamos desenvolvendo, né, na Unilab, nos nossos cursos. E aí, representando os nossos cursos, pode passar. Eu trago o Matheus, né? Nós trazemos o Matheus, que está aqui, né? Está aqui no Pedagogias, é estudante do curso de Letras, e através do seu encantamento, porque o Matheus é uma pessoa encantadora, né? Ele nos faz pensar de forma muito profunda. Ele vai lá, pontua o que ele tem que pontuar e você fica parado no tempo, pensando, refletindo e tentando mergulhar no posicionamento dele. Então, os meninos destacaram aqui, né, que essa representação do Matheus, que é licenciando em letras português. O epistemicídio, no que tange à linguagem, trata-se de acordos normativos, regras que refletem uma supervalorização ao modelo europeu, exotificando, inferiorizando, estigmatizando e apagando os traços característicos de povos não europeus. A escola até hoje perpetua a ideia de que quando dizemos eles quer que nós finja que esqueceu, estamos cometendo erros de concordância. Numa visão crítica e afrocentrada, veremos que essa expressão trata-se de uma herança africana de tronco banto, cujas regras de concordância são distintas das do português. Precisamos nos ver na escola. Como é que nós vamos nos ver na escola, né? Acredito que com essas novas leituras ou essas novas lentes que nós estamos aqui hoje, começando a colocar, ou já estamos colocando, tanto nas nossas formações, pode passar, Will, como nas outras, né? E aí, eu vou só adiantar de uma forma mais rápida, para a gente estar pensando e conseguir ver o vídeo da Sueli Carneiro, tá bom? O professor Henrique Cunha, ele traz vários questionamentos no decorrer de toda a sua trajetória, né? Professor da UFC, do curso de engenharia, mas também da pós-graduação em educação brasileira. Fiz meu mestrado, esteve na minha banca de mestrado nesse programa, e ele nos ajuda a pensar hoje um processo educativo em que a gente consegue perceber também toda a contribuição tecnológica, né? Toda a contribuição tecnológica e toda a contribuição da etnomatemática, das etnociências, da política, que os nossos ancestrais da população negra, que estão aí disponibilizados em todos os seus textos, artigos, livros, enfim. Pode passar, Will. Will, tu? Eu vou pedir para fazer um comentário sobre essa fala do Henrique Cunha e a sequência dos slides. Que aqui ele vai nos trazer de como as contribuições das populações africanas aqui no Brasil nas áreas de mineração, produção de ferro, agricultura, produção de açúcar, manufaturas e tecelagens, construção, elas tiveram também, para além dessas áreas, outras contribuições que vão aí desde a literatura, as artes, as outras ciências.
Então, só a gente vê o maior nome da literatura brasileira é o Machado de Assis. E aí, como o epistemicídio age na imagem de Machado de Assis, né? A gente tem o caso Machado de Assis na propaganda da Caixa, em que a Caixa, no seu aí, mais comemoração de mais um centenário, né, da sua instituição, traz o Machado de Assis como primeiro cliente da Caixa e traz um personagem branco, coisa que não condiz com a realidade do Machado de Assis. Depois de pressão do movimento negro, a Caixa se refaz e traz o Machado de Assis negro. Então, essa fala do Henrique Cunha, ela nos traz muito essa noção para a história mesmo, de como a história disfarça os símbolos negros e faz realmente uma calúnia histórica. Um exemplo muito comum também é o Egito Antigo, né, Kemet, como ele é retratado nos filmes, geralmente como pessoas brancas de traços europeus, sendo que o Egito Antigo e o Egito até hoje, localizado na África, o Egito Antigo é formado por pessoas africanas, por pessoas melaninadas, pessoas negras. Então aqui o Sheikh Anta Diop vai nos trazer essa imagem, onde ele defronta, né, um antigo egípcio e um homem sudanês moderno. O corte de cabelo é muito similar. Então a gente não se trata de um Egito branco, é um Egito negro. E a África, enquanto centro de produção de conhecimento, ela precisa ser valorizada enquanto essa terra negra de produção de conhecimento. Por último, Henrique Cunha vai nos falar sobre isso na ciência, né? E aí esse caso é muito interessante, quando ele fala do engenheiro Teodoro Sampaio, que era filho de escravizada, depois de formado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ele volta à Bahia para comprar a liberdade de sua mãe. Ele tornou-se geógrafo, sanitarista, pesquisador e está entre os fundadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E a contradição que nos preocupa é a de que, mesmo em face de inúmeras evidências históricas, ainda ser necessária a discussão sobre a pesquisa que trata da população negra e sobre a formação de pesquisadores negros. Então, essas pessoas, elas estiveram, ainda existem, né, com certeza, mas contribuíram bastante para a produção epistêmica no nosso país e em outras partes do mundo, mas que, infelizmente, o racismo denega por via desse epistemicídio, essa morte que acontece antes da própria bala. Agora vai rolar o vídeo com a Dani. Dani, pode passar o vídeo. No que diz respeito à diversidade, pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da fara dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São os saberes sepultados, o que nos coloca o desafio de, bom, muito bem, isso é o que nós temos sido muito eficientes para discriminar, excluir, causar esse tipo de dano a seres humanos. Se nós somos capazes de fazer isso para obter esse efeito, a gente deve ser capaz também de consertar esse tipo de coisa. Quer dizer, Mandela dizia, ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade humana. Tem uma categoria
gente, que eu gosto muito, que ela se chama alacridade, né? Que é a ligação do sagrado, né, com o material através dos nossos corpos, que são corpos que dançam de forma afro-ancestral, nós, povos de terreiro. Então, a alacridade, ela está presente no samba, na capoeira, no maracatu, em todas as manifestações performáticas, culturais e religiosas, afro-brasileiras, afro-indígenas, que é a promoção da alegria, né, da felicidade e promoção da vida. O nosso enfrentamento, ele é com base na alegria, porque lutar e resistir, esse banho de axé, que é energia vital, que os nossos ancestrais, eles nos ensinaram a promover e projetar, seja através do xirê, de uma roda de umbanda, de uma roda de samba, do coco, do maracatu, do samba, enfim. Ele foi para promover a vida, né? A projeção da vida. Então, a alacridade é esse processo, esse auge dessa energia vital se renovando, se revitalizando do nosso axé, né? Um axé pessoal que se conecta com um axé coletivo, porque nós temos responsabilidade com o coletivo, né? com tudo. Então, essa responsabilidade é o que a Sueli traz, né? Em suas palavras também, em seus ensinamentos, em sua escrita, em sua experiência de vida enquanto filósofa, enquanto mulher negra militante, que é o reposicionamento cognitivo dos nossos saberes, dos saberes ancestrais, tá certo? Então, eu falo muito, né? Vocês viram. Nós temos poucos minutinhos, eu não sei se os meninos têm alguma questão para elencar. Eu sei que tem muita gente querendo falar. Mas nós temos muito em que nós, só um minuto, um espaço que nós podemos também bater esse papo, que é na sala, né, na nossa sala virtual do Classroom, que ela é muito importante, né, ser comentada lá, que a gente possa interagir, que a gente possa trazer todas essas questões para que a gente possa direcionar os nossos olhares. Não sei se vocês têm muitas questões aí para fazer. Alexandre, só uma questão de ordem. Se inscrever aí, as pessoas já abrir espaço para 10 falas, cada uma em seus 3 minutos. 10 falas? Acho que sim, não? Assim, umas 2 minutos, acho que uns 20 minutos cada, no total. Gente, se a gente puder... Então vamos... Quem quiser falar, vai falando, mas vamos pensar nesse tempo de todo mundo, né? Acho que 5 pessoas... Vamos fazer assim, por exemplo, né? Como tem muita gente, eu sei que muita gente quer falar, vamos tirar 2 minutinhos, um bloco e depois outro, e aí a gente tenta fechar a aula, porque várias pessoas têm outros compromissos, né? A gente disse que ia até às 4, tá bom? Então vamos fazer um bloco agora. Quem quer falar primeiro? Por favor, levanta o braço aí. Aqui não tem a mãozinha não, né? O meu não apareceu a mãozinha, não. Então abre o microfone e vamos falando. Se apresente e fale. Tá, gente, eu vou tentar aqui começar, tá? Tudo bem? Meu nome é Jamison Simões, eu tenho uma caminhada na religião cristã e eu acho que tem um ponto de interseção que é para a gente entender quando a gente estava falando sobre a intolerância religiosa, que na verdade é racismo religioso. Cara, tem uma ponte lá atrás com os neopentecostais, que é esse racismo vem a partir dos Estados Unidos. Para quem é pentecostal, tem um negócio muito interessante que é chamado o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu entre negros, lá nos Estados Unidos, ali, nos guetos de Nova York. Então, aqueles negros que estavam ali, sendo apresentados à fé evangélica, eles nunca abandonaram a sua raiz africana. Então, o transe é muito presente, a glossolalia, que as línguas estranhas, muito presente. E isso vem para o Brasil, mas aqui ele se encontra com um racismo muito mais perverso, né?
mas se você olhar os cultos neopentecostais e as manifestações também em terreiros, você vai ver algumas chaves, não hermenêuticas, mas de simetria. Vai ter alguma simetria guardada as devidas proporções religiosas, mas como elemento religioso existe. E eu acho que essa ponte, eu sempre olho isso com um certo fascínio, porque eu acho que ali pode ter um ponto de interseção perdido entre a religião neopentecostal, principalmente, e as religiões de matriz africana. Qual é isso? A raça. Tá bom? Valeu, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Alguém mais, pessoal? Não, eu queria mais comentar, né? Eu sou o Thiago Silva Galvino, eu sou estudante de letras da Unilab, e eu já sofri violência policial no bairro e do lado da universidade que eu estudava, que é a UFC, que fica em Fortaleza. E a primeira imagem que foi colocada, ela me impactou muito nesse sentido, né? Porque eu percebia essa perseguição fora da universidade, mas percebia também essa perseguição dentro da universidade, quando eu tentava pensar um currículo mais afrocentrado ou não eurocêntrico dentro do meu curso, né, que é o de Letras Língua Portuguesa. Até para a gente pensar as narrações, por exemplo, a gente tem a ideia de narrativa, né, que vai constituir as categorias literárias, e quando a gente vai para outras epistemologias, outras produções de conhecimento e de expressões artísticas, a gente tem as produções não verbais, né, que não perpassam a palavra, mas o simbólico, o gestual, a dança, e eu fico pensando muito nisso na proposição de um novo currículo de linguagem que perpassa essas categorias dentro do meu curso, para me contar essas narrativas, essas outras narrativas, que também são literárias, que também exploram vivências. Eu penso muito isso sobre o meu curso, por isso o conceito de epistemologia, ele é tão epistemicídio, ele deve ser tão debatido dentro dos cursos de ensino superior, porque o que a gente já não vê um ensino dentro dessas regras da literatura verbal ou da linguística textual, que explora, né, a Lei 10.639 e a Lei 11.645. E aí, quando a gente tenta já trazer esse básico para dentro da universidade, ela diz que é só na educação básica que a gente tem que essa obrigatoriedade existe por lei. Mas se eu não tenho isso dentro da minha sala de aula, do ensino de formação dos professores, como é que eu levo isso para dentro da escola que eu vou atuar? Então, entra nesse paradoxo dentro da instituição. E aí eu fico pensando muito nisso, nessas estratégias que a gente vai compondo para poder atravessar, né, essa barreira que o racismo nos impõe de contar nossa história e nossa cultura dentro de sala de aula. Obrigado aí, gente. Boa tarde. Posso falar? Pode, Matheus. Eu fiquei pensando um pouco, dialogando com o Thiago, uma vez que nós somos do mesmo curso, né? E eu fiquei pensando sobre esse racismo estrutural, acompanhado também do racismo religioso, numa perspectiva da ciência da linguagem, né, que é a minha área de formação e de estudo, e a que eu tenho propriedade para falar, digamos assim, né? E aí eu fiquei pensando o quanto, às vezes, a metodologia científica utilizada, às vezes dentro dessas ditas ciências, acaba sendo um empecilho e uma parte dentro dessa estrutura racista, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz um pensamento de língua e de fala numa perspectiva saussuriana e não faz um pensamento e uma epistemologia pensada, por exemplo, numa filosofia de ancestralidade, que não pensa, por exemplo, numa filosofia que de não binarismos, né, como esses binarismos de Saussure e tudo mais. E aí o quanto os nossos e a ciência às vezes não consegue dar conta de que os nossos corpos carregam uma ancestralidade que é muito maior do que o fazer científico, que vai para além do que essa lógica científica estabelecida nas academias, ela consegue prever, ela consegue dar conta, né? Tem até um filósofo que fala que é muito maior do que as nossas vãs filosofias.
né, dentro da academia. E aí, eu fico pensando, por exemplo, hoje em dia, tem muitas questões linguísticas que nas últimas 2 décadas que entraram em voga em debate público, né, generalizado e tudo mais. E o quanto isso tem uma herança ancestral carregada pelo peso da nossa ancestralidade, que às vezes a metodologia científica dos estudos da linguagem não consegue dar conta. Então, até mesmo hoje nessa questão da linguagem neutra, né, uma propositiva de uma fuga de uma binaridade produzida pelo colonialismo, que é uma realidade nas línguas, talvez, latinas, vindas do Ocidente, mas não é real em todas as línguas ou nas línguas africanas e afrodiaspóricas. Então, muitas línguas africanas não fazem essa distinção por gênero, não fazem a distinção de palavras através de gêneros masculinos e femininos, mas faz através de outras cosmovisões com outras características sendo observadas. Então, a falta a presença desse racismo estrutural ligado com também o racismo religioso, por também não ver essa questão da ancestralidade, do Exu e do Axé que a gente carrega dentro da gente, que faz, por exemplo, que no século XXI, em 2000 e lá vai quantas, 2000 e tantas, a gente esteja debatendo sobre não binaridade de algo que foi imposto aos nossos povos em 1500, lá para 1500, que os nossos povos já não compreendiam, já se inquietavam com isso, né? Ou trazer traços de uma língua que foi tentada ser apagada pela colonialidade, mas que através dessa ancestralidade. Então, é uma falha que as nossas ciências ainda carregam, né? Essa distanciamento, essa ideia de racionalização e tudo mais. Enfim, eu falo demais. Primeiro, eu acho que a gente aqui não vem com o sentido de certeza, né? Nós estamos provocando reflexões, né? Então, quando a gente se posiciona em uma encruzilhada, a gente está potencializando o quê? Uma inversão de valores do que nos está aprisionando e nos adoecendo. Em uma educação, uma política e um modo de vida da morte. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de tentar conversar e trazer para os meus filhos e filhas de santo é a ideia de que esse adoecimento, ele é a partir dessa dita racionalidade, desse conhecimento que não consegue nos perceber, ou não nos deixa a projeção da nossa própria autonomia, né? Então, os conhecimentos e a construção do conhecimento, ela também perpassa por tudo isso aí. Eu não vou discutir o que o Jamilson, o Matheus ou o Tiago falam, porque acho que o caminho não é esse. O caminho é fazer com que a gente compreenda, né, muito na ideia do que o Tiago trouxe como reflexão, que hoje nós precisamos de um alargamento de sentidos, né? Aumentar os nossos cosmosentidos, como, por exemplo, a gente aumenta no terreiro, no processo de desenvolvimento, diferente da ideia de evolução que nos exclui. E aí essa dita evolução que nos mata, ela não faz parte da nossa realidade, nós não queremos mais ela. Então nós precisamos sim entender esses cosmosentidos, entender essas cosmopercepções, compreender esse processo de construção de pontes, né? De construção de pontes entre os saberes que estão vivos dentro dos terreiros e a sala de aula, os saberes que estão vivos dentro do terreiro e a sociedade, afirmando hoje o nosso local de fala, a nossa autonomia, rumando realmente para um processo de emancipação. Dessa forma, vocês estão vendo que muita gente está saindo porque o nosso contrato, de compromisso, ele só é até as 4 horas, né? Então, eu peço a vocês que vamos interagir no chat lá do nossa sala do Classroom. O Will vai abrir o WhatsApp para que a gente possa falar, colocar questões que sejam interessantes para a gente debater hoje. Quando for à noite, a gente fecha, né? E aí, sempre que sentir a necessidade, a gente vai colocando essas reflexões que são tão importantes. Gostaria de agradecer, hoje a gente teve
68 pessoas aqui interessadas em ver o mundo, a educação, seja na sala de aula, no terreiro, a partir das pedagogias. É um número bom e é um processo de transformação coletivo. Por isso eu desejo a vocês uma boa tarde, uma boa semana, a bênção de todos e todas, para que a gente possa ir se despedindo nessa caminhada. Não é a finalização, é uma caminhada. Vamos transformar o mundo, gente, porque o mundo também é nosso. Beijo, cheio de axé. E, gente, só antes de saírem... Tchau, Lincoln, saudade, viu? Rapidinho aqui, rapidinho. A gente vai trabalhar nessa dinâmica dos encontros síncronos e assíncronos, né? Então, hoje foi encontro síncrono. Aí, a segunda-feira são encontros assíncronos. Para o próximo encontro assíncrono, a gente vai trabalhar com o texto da Zelma Madeira. E aí, desde já, a partir de hoje, eu vou estar disponibilizando esse texto, vocês façam a leitura, e aí, na quarta-feira, a gente volta para debater junto com a EQED, doutora, professora Cristiane Souza. Então é isso, obrigado. Axé para todos. Tchau, tchau. Obrigada. A Cláudia é tão linda. Licença. Eu não compreendi. Meu maravilhoso. Como que será isso? A segunda-feira nós temos aula de 2 às 4? É isso? Não, não. As aulas de 2 às 4 é apenas às quartas-feiras, que são os encontros síncronos. Os assíncronos são outros materiais que a gente vai disponibilizar para vocês, fazendo a leitura, vão ser vídeos, vão ser textos, vão ser podcasts. Então, a segunda-feira é só como marco temporal, mas a partir de hoje vocês já podem estar tendo acesso a esse texto. E aí, então, a gente pode ver os vídeos e tal num outro horário, independente de ser de 2 às 4. Tá bom, é porque sim. Exatamente, independente de ser de 2 às 4. Obrigada. Uma dúvida. Pode falar. É só sobre as atividades, se já vão começar a ser passadas desde agora, ou se já tem alguma atividade prevista. Pronto, nesse nosso primeiro módulo, a gente vai estar trabalhando com esses materiais nas aulas assíncronas, mas a avaliação desse processo vai ser apenas no último encontro. E aí, com o decorrer desse processo, vamos mandar para vocês sistematizado como é que vai ser essa avaliação. Mas de antemão não é nada tão denso assim, sabe? A gente vai... porque a gente sabe que muitas pessoas aqui também estão estudando, estão em AD, tem trabalho, então vão ser atividades bem leves, assim, para a gente ter um retorno também, para levantar esse material em conjunto. Obrigada. É nóis. Boa tarde. William, eu queria tirar uma dúvida. Tudo bem? Tudo bem. E como será a frequência, então, das pessoas? Então, a gente está registrando aqui a frequência de acordo com os encontros aqui no Meet. Então, hoje teve 68 pessoas, essas 68 pessoas já estão registradas na frequência. Lembrando que só vai receber o certificado no final do curso se tiver 70% de frequência. Então, todo mundo tem 30% de falta. Ah, certo. Vocês logo fazem frequência no nome que aparece na lista aí, né? Isso. Aí a gente confere com a lista que vocês enviaram no formulário, que já tem o e-mail de vocês e o nome completo. Tá, Ibra, quero perguntar também alguma coisa. Sim, porque o meu computador hoje deu prego aí, travou aí, eu tive que assistir aqui com a Dala aqui mesmo, sabe? Mas entrei na... certo, Ibra. Você tá primeiro guardado no meu coração, então nem como eu esquecer você. Já fica salvo. Tá, boa tarde, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Só isso, né? Então, um cheiro, um abraço em cada um de vocês. Nos encontramos na próxima quarta. E agora no grupo do chat vai estar aberto para a gente conversar lá no WhatsApp. Valeu, Will. Muito obrigado. Valeu, gente. Vai.